Sukuna estava em frangalho sem poder utilizar sua expansão de domínio, mas seus conhecimentos sobre o mundo amaldiçoado, mais a sequência absurda de Black Flash trouxeram sua expansão de volta. Mas uma coisa tem chamado a atenção nessa nova expansão de domínio de Ryomen Sukuna. Seu pináculo mudou e se parece e muito com o pináculo da expansão de Megumi Fushiguro. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados para que esse vídeo contém spoilers do mangá de Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal, vamos aqui preparar o caminho para o retorno de Jujutsu. Tem retorno de Jujutsu nessa quinta-feira. Finalmente teremos conteúdo novo depois de 3 semanas sem capítulo. Eu tava quase surtando aqui, mas vamos falar aqui sobre esse conceito relacionado ao Sukuna estar usando a expansão de domínio do Fushiguro. O que isso tem a dizer? O que isso tem a ver? Vamos falar sobre isso, é claro, logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com os seus amigos. É muito importante você continuar reagindo aos nossos conteúdos para que o YouTube ainda divulgue mais e mais os nossos vídeos pela plataforma. Então, dá essa forcinha reagindo aos nossos vídeos e se inscrevendo no canal do Geek Brasil. Se inscreve porque tem muita novidade ainda de Jujutsu pra gente comentar por aqui. Vamos lá, como nós vimos durante os últimos capítulos, o Sukuna ficou vários capítulos sem poder usar sua expansão de domínio. Para ser exato, desde o 230. Desde o capítulo 230, o Sukuna não tem utilizado a sua expansão de domínio, o que marcou para nós com uma grande dificuldade ali para o Rei das Maldições, ou até mesmo ali uma forma de se adaptar em uma luta contra os seus adversários, tanto ali contra o Gojo, depois contra o Higuruma, e aí foi o Yuta e os demais personagens, o Itadori, ali depois veio o Todou, e todos esses personagens aí lutando contra o Sukuna até ele conseguir recuperar a sua expansão de domínio. Na verdade, o Todou veio depois, né? Mas o ponto é que esses personagens vieram para lutar contra o Rei das Maldições e desde o capítulo 230 o Sukuna não conseguia utilizar a sua expansão. O Sukuna não conseguiu utilizar a sua expansão de domínio porque no capítulo 229 o Gojo pegou o Sukuna no vazio imensurável e fez ele não conseguir mais usar sua expansão até o capítulo 258. Como nós vimos, se o Sukuna tivesse ainda com a sua expansão de domínio depois da batalha contra o Gojo, todo mundo já teria ido de Vasco faz tempo. Já tava todo mundo ali de Higuruma. Já tinha todo mundo encontrado o Gojo em outra dimensão, em outra realidade. Mas o ponto é que depois de todos esses capítulos, o Sukuna conseguiu ficar ali com a sua expansão, graças a essas movimentações em seu cérebro e também ali a grande construção de um novo domínio, de um novo ponto para a criação da sua expansão de domínio. O Gojo, ele danificou o seu cérebro através do vazio imensurável e o Sukuna conseguiu contornar essa expansão, contornar essa dificuldade que ele ficou para utilizar a sua expansão mediante a passar essa técnica, passar a sua expansão para outra parte do cérebro que não havia sido danificado ali no combate contra o Gojo. Não havia sido danificado no momento em que o vazio imensurável atingiu o Rei das Maldições. Dessa forma, nós observamos que o Sukuna gerou um pacto improvisado, sendo capaz de retomar o uso da sua expansão de domínio. Como nós vimos no capítulo 258, o Sukuna ele gera esse pacto para conseguir fazer todo um cambalacho para criar, para replicar novamente a sua expansão de domínio. Assim, ao mudar o sinal de mão de sua expansão de domínio e aplicar técnicas amaldiçoadas e técnicas de barreira através de uma parte de seu cérebro não danificada pelo vazio ilimitado, incluindo elementos imprecisos e votos de ligação improvisados, o Sukuna foi capaz de ativar o Santuário Malevolente sem qualquer diminuição em seu alcance ou saída
por 99 segundos. Isso foi algo bem interessante que a gente observou ali no capítulo 258, porque o Sukuna fez tudo um cambalacho, tudo uma ideia do que ele poderia gerar para poder recriar a sua expansão de domínio. A questão é que, como o Sukuna ele queria replicar a mesma expansão de domínio lá de Shibuya, ele teve que criar alguns outros artifícios, algumas outras situações para conseguir replicar essa mesma expansão. O Sukuna criou esse pacto justamente para conseguir expandir o seu domínio como em Shibuya, porque se fechasse a barreira, o alcance do seu domínio cairia e a Maki não seria pego nele. Mas ao fazer isso, ele deixou o seu domínio em funcionamento por apenas 99 segundos. Então, se não fosse a Maki no campo de batalha, o Sukuna simplesmente poderia ter fechado a sua barreira, porque a expansão do Sukuna não é que ela não tenha barreira. Muita gente confunde isso. A expansão do Sukuna tem barreira, só que o Sukuna não a fecha. Essa é a diferença. Toda a expansão de domínio tem uma barreira, mas a expansão do Sukuna, ela não fecha a barreira. Por isso que ele consegue abranger ali a área de alcance e consegue até mesmo pegar a Maki, que normalmente não é pega em expansões. Normalmente não, né? Não é pega ali definitivamente em expansões com barreira. O acerto garantido não acaba atingindo ela porque ela é tratada como um prédio, como um edifício, como um objeto sem energia amaldiçoada. E para o Sukuna conseguir fazer isso, replicar ali todo o seu poder como em Shibuya, ele gerou vários pactos, várias situações e conseguiu criar a mesma expansão. Só que como ele estava ainda bem danificado, bem prejudicado da batalha contra o Gojo, o seu cérebro, ele só conseguia manter a sua expansão de domínio em 99 segundos. Os feiticeiros tiveram 99 segundos para sobreviver ao ataque do Rei das Maldições. Porém, o que tem chamado a atenção na expansão de domínio do Sukuna é que seu pináculo acabou mudando, o que pode ser uma conexão também com a mudança do selo da sua expansão. A gente tem ali essa ideia de que agora o Sukuna está usando o mesmo selo da expansão de domínio do Gojo. Nós não sabemos, nós não temos aqui a ideia ainda, a explicação do porquê que o Gojo e o Sukuna conseguem expandir os seus domínios com apenas uma mão. Durante todo o mangá de Jujutsu, vimos todos os feiticeiros expandindo seus domínios com as duas mãos. O que leva ou que dá a entender que tanto o Gojo quanto o Sukuna fizeram um pacto para conseguir expandir os seus domínios com apenas uma mão. E isso é muito importante porque vai levar essa ideia, vai levar esse momento para algo que ainda não foi revelado, algo que não foi contado para nós. Ah, LP, mas da onde está tirando essa informação? Cara, se a gente tem todos os feiticeiros expandindo seus domínios com as duas mãos e até mesmo o Hakari fica preocupado de não ter as duas mãos para expandir o seu domínio, mostra que ter os dois braços, ter as duas mãos para expandir é extremamente importante. E como o Sukuna não tinha ali em sua disposição um braço esquerdo e um braço direito para gerar o selo da sua expansão, ele decidiu criar alguma espécie de pacto que não foi especificado, não foi explicado para poder expandir o seu domínio. Então aqui a gente entende que o personagem passa a tratar a expansão de domínio com uma mão só, criar a expansão de domínio com uma mão só, assim como o Gojo fazia. A gente não sabe qual é esse tipo de pacto e qual que foi ali a desvantagem que o feiticeiro teve em criar esse tipo de situação. E se é realmente um pacto, se não é simplesmente a mudança de selo para a expansão de domínio. E voltando a falar sobre essa mudança de pináculo, nós podemos ver que essa mudança é muito clara no capítulo 258. Quando o Sukuna expande seu domínio e vemos que em vez do santuário, agora vemos um corpo totalmente bizarro com uma coluna vertebral. A gente pode observar esse ser completamente macabro com duas mãos ali, meio que dando suporte pro Sukuna, os olhos, essas meio que tipo assim, ossos, costelas, chifres, toda essa coluna meio macabra e essas conexões, essas ligações subindo ali de uma forma bem estranhas, essas ligações aqui, toda essa forma bem bizarra e nós não sabemos, nós não entendemos do que se trata essa conexão ou da onde, ou pelo menos nós não entendemos o que isso tem a ver com o Santuário Malevolente. Mas
também, se isso não tem a ver, não tem tanto a ver assim com o Santuário Malevolente, o que todo mundo veio a apontar é que se trata do pináculo da expansão do Megumi, sendo usado na expansão do Sukuna. A questão é como o Rei das Maldições está conseguindo fazer isso. Como sabemos, o Sukuna não ativou sua encarnação logo que tomou o corpo do Fushiguro. Isso porque, pelo que dá a entender, ele ficaria longe do alcance da alma do Megumi. Logo, não poderia usar a sua técnica amaldiçoada. O Sukuna, quando ele ativa o seu corpo, o seu poder, na verdade a sua alma, no corpo do Fushiguro, ele tinha o processo de ativar a técnica de encarnação. Mas ele não podia fazer isso porque ele precisava da técnica das 10 sombras para que o Mahoraga pudesse gerar um corte para ele, simular um corte para ele conseguir transpassar o Mugen de Satoru Gojo, o Mugen ali do professor. Então, sem o Mahoraga, ou sem ali a ideia de como o Mahoraga poderia facilitar o corte para que o Sukuna pudesse vencer o Gojo, seria difícil ali para o personagem ganhar na batalha, ou até mesmo ali gerar uma situação em que transpassaria o Mugen sem o Mahoraga para criar ali esse poder ou essa técnica. Mas o que a gente pode saber é que o próprio Sukuna precisava das técnicas das 10 sombras. Isso é reforçado quando vemos que, desde que ativou sua técnica de encarnação, ele não usou mais nenhuma sombra. Então, tem-se a ideia de que o Sukuna não consegue mais ter acesso, ele não consegue mais ter acesso à técnica das 10 sombras, porque a encarnação afundou pra caramba a alma do Fushiguro. Ele não consegue mais alcançar essa alma. Lembra que o Chozo fala com o Itadori lá no flashback, quando o Itadori tá explicando um caderno da Tsukumo? Ele escuta o Itadori dizendo que por mais que o Chozo tenha subjugado a alma do corpo que ele está atualmente, a alma ainda está lá, ou pelo menos a alma ainda estava lá, mas o Chozo havia subjugado essa alma e deixado ela muito, mas muito afundada e não tinha mais acesso a essa alma por causa da sua encarnação. Então o que dá-se a entender é que o Sukuna não teria mais acesso às 10 sombras porque ele não consegue mais alcançar a alma do Fushiguro. Para ele, o Fushiguro não estava mais em seu alcance, ou pelo menos é o que a gente poderia entender através disso. Mas o que podemos ver, se prestarmos atenção no pináculo, nós conseguimos ver as características de todas as 10 sombras. Nós podemos ver aqui os chifres do boi perfurador. A gente consegue ver aqui um chifre aqui, vários chifres aqui também do boi perfurador. Nós conseguimos ver as mãos do Mahoraga. Aqui embaixo a gente consegue ver as mãos do Mahoraga aqui segurando o Sukuna. Nós conseguimos ver os chifres e os olhos do Madoka, que é o servo, a pelugem do Nui e também o do Fuga de Coelho. Nós conseguimos ver aqui a pelugem aqui que a gente consegue ver tanto do Nui quanto também do Coelho. E nós podemos ver os olhos do servo, do Madoka, também aqui nesse ser completamente bizarro. Nós podemos ver aqui, faltou também a pelugem do funeral do tigre, né? Que é bem parecido também com aquilo que é colocado com o Agito, né? Com a performance e toda aquela ideia ali sobre o Agito. Lembrando que o funeral do tigre, nós ainda não vimos a sua forma como o Shikigami. Nós então temos os olhos do Nui, né? Os olhos do Nui aqui, essa parte de baixo nós temos os olhos do Nui e aqui em cima seria os olhos de Madoka. E então nós temos também um olho do sapo. O olho daqui de cima seria o olho do sapo, que é aquele olho com apenas uma seta, né? Como se fosse ali apenas um único corte. E nós também temos as presas do Max Elefante. As presas do Max Elefante que está aqui nesse olho. Aqui temos uma presa aqui e do outro lado provavelmente teremos uma presa aqui. E o ponto mais importante que nós temos então é a forma, é a parte de toda a costeleta, toda essa parte também ali sobre a costela ou sobre essa coluna vertebral que tem na expansão de domínio do Fushiguro. Nós temos então sobre essa expansão de domínio do Fushiguro que tem ali essa coluna vertebral, essa parte mais abrangente das costelas que vai formando esse corpo, esse ser
bizarro ali para o Rei das Maldições. E o próprio nome da expansão do Fushiguro já apontava que algo assim poderia acontecer: Jardim das Sombras Interligadas. Se a gente voltar aqui, basicamente, ou que dá a entender, são todas as sombras do Fushiguro, e nós até mesmo temos a cauda de Orochi, porque nós temos a coluna vertebral e mais para baixo tem ali a continuidade da cauda, mostrando ali essa parte, né? Já que a própria figura da coluna vertebral também conecta completamente ali as caudas relacionadas aos seres e animais, como cobras. E aqui nós temos o Jardim das Sombras Interligadas, que é a própria referência a essa conexão total das sombras. Mais uma vez, o Megumi enxergando que seria apenas um único lugar para poder utilizar vários Shikigamis, mas na verdade era um grande lugar, era uma expansão para poder unir todos os Shikigamis em um só, ter ali alguma espécie de conexão entre eles, que nós ainda não sabemos o seu resultado. Faz tempo que eu teorizo aqui no canal sobre a ideia da união das 10 sombras em alguma conclusão, em algum resultado. Como nós sabemos, as 10 sombras são as representações dos 10 tesouros nacionais do Japão. Na mitologia japonesa é dito que com a união dos 10 tesouros japoneses, você pode ressuscitar uma pessoa. Aqui no canal, como eu disse, faz tempo eu já falei como o Sukuna queria trazer o seu corpo verdadeiro anteriormente através desse desejo, através dessa concepção de trazer uma pessoa de volta dos mortos, reunindo os 10 tesouros sagrados no Japão. Mas não existiu a necessidade disso, já que o Rei das Maldições consegue fazer com que a sua forma da alma encarne em outro corpo e manifeste a sua verdadeira forma. Manifeste ali o seu verdadeiro poder, a sua verdadeira essência. Então, o que significa essa união das 10 sombras? O que pode significar a união das 10 sombras dentro da expansão de domínio do Fushiguro? Será que o benefício dessa junção das 10 sombras só pode ser dada, só pode ser acessada pelo Fushiguro, já que o Sukuna até agora não pôde usar as técnicas mais, desde que ativou a técnica de encarnação, mas somente o pináculo da expansão, apenas ali manifestando a expansão de domínio nessa parte, nesse ponto? Como vimos através das expansões do Kenjaku e do Yuta, é possível criar a estrutura da expansão de domínio baseado em seu domínio inato, mas ao mesmo tempo usar uma técnica diferente para o acerto garantido. Tanto o Yuta quanto o Kenjaku, eles utilizaram essa mesma construção. O Kenjaku, ele provavelmente usou a sua expansão de domínio para gerar a parte do seu domínio inato, para trazer o pináculo, para fazer com que o seu pináculo fosse materializado. Só que o seu acerto garantido veio da técnica antigravitacional. O Yuta também acabou seguindo por esse mesmo exemplo. Ele acaba criando a expansão de domínio, mas ele utiliza outro acerto garantido, que era a técnica da Anjo. A técnica da Anjo para conseguir replicar no acerto garantido contra o Rei das Maldições. Então aqui nós já temos essa construção acontecendo em Jujutsu Kaisen. Talvez o que o Sukuna esteja fazendo é exatamente essa situação, usando o domínio inato do Fushiguro para construir sua expansão de domínio e usando o santuário como acerto garantido. Não é que vai sair um monte de sombra depois que o Yuta for subjugado ou seu domínio for subjugado, mas sim que a técnica do santuário pode ser ativada contra o personagem. Só que usar a expansão assim talvez não dê para o Sukuna o benefício do acerto garantido do Jardim das Sombras Interligadas, que assim lhe desse talvez a capacidade de invocar uma pessoa de volta dos mortos, ou um benefício tão alto quanto isso, porque eu não acredito que seja talvez ali uma conexão dessas sombras de uma forma à toa, de um jeito à toa. Talvez tenhamos ali um grande segredo mediante a essa conexão. No capítulo 226, o Kusakabe explica que o que é materializado em um domínio inato não costuma ter alguma função ou significado especial por si só. Mas reparem bem que o Kusakabe mesmo fala que geralmente não possui um significado. Ele não quer dizer aqui que nunca existe um significado. Meimei fala que com os 6 olhos é possível identificar algo, e isso poderia gerar a atitude para o Gojo atacar o santuário do santuário malevolente.
Mas, como o professor não o fez, logo ela entendeu que não tinha algum significado sequer, que não tinha ali alguma relevância de poder ter alguma habilidade especial naquele santuário que é ativado na expansão de domínio do Sukuna. Mas, nós estamos falando de uma coisa diferente. E se o pináculo da expansão completa do Fushiguro seja essa exceção? Lembrando que na batalha contra o Reg, muitas coisas que o Reg tinha baseado em uma expansão de domínio foi completamente deixado de lado por causa da expansão bugada do Fushiguro. Então nós temos aqui talvez algo que fuja do padrão, algo que fuja das regras. Talvez a expansão do Fushiguro seja realmente essa exceção. E se ela tiver algum tipo de serventia, ainda que não estamos conseguindo prever, que não estão conseguindo ali visualizar uma certa construção baseada nessa expansão. Será que o Sukuna ainda pode utilizá-la ou isso ficará apenas para o Fushiguro? Ou isso ficará apenas para o personagem? E se o benefício for trazer alguém mesmo dos mortos, quem seria essa pessoa? Quem seria essa pessoa para ser trazido de volta dos mortos? Seja como for, tá bem evidente que a nova expansão do Sukuna tem a ver com o pináculo da expansão do Fushiguro. Agora, resta saber se isso vai mudar alguma coisa na luta do Rei das Maldições contra o Yuta.